Boa alvorada, período vespertino noturno ou boa regeneração do seu sono para você que ajudou a derrubar o governo Bolsonaro. Estamos aqui em um dia muito especial, fechando o nosso ano com o nosso derradeiro programa Vozes Livres, findando o nosso ano sofrido, com várias emoções. Acho que até um tema aqui, como definir esse ano, seria um carrossel de emoções, como diria Claudinho Bochecha? Bom, é um desafio muito grande fazer essa retrospectiva, até porque estamos no Brasil, no tempo de política líquida, pós-política, no dia 14 de dezembro, então uma década de coisas ainda pode acontecer esse ano, mas a gente tem a presunção de tentar resumir o que aconteceu em Terra Brasília esse ano. A gente tem duas presenças ilustres aqui hoje, aqui na política santista, talvez, quiçá, do mundo, mas que são nossos parceiros aqui de luta, Aline e Rugai. Eu vou chamá-los já para se apresentar. Eu sou o Guilherme Prado e tenho muito prazer de estar aqui hoje fazendo esse debate, essa primeira retrospectiva, apesar dos 3 anos de Vozes Livres. E aí eu vou chamar a Aline aí para se apresentar e já peço para vocês dois comentarem na primeira fala. Números do ano, eu penso em 50.9 e 4. São os números do ano. 50.9, o número apertado que Lula nos deu a vitória junto com todo o movimento de esquerda contra Bolsonaro, e 4, que foram os 4 minutos que separou a gente da maior semifinal de todos os tempos. Bom, eu sou a Aline, sou advogada, sou professora, militante do movimento feminista, aí, os coletivos feministas, construímos um coletivo feminista chamado Fortalecer Mulheres. Acho que são pautas aí importantes para a gente discutir. Tem muita coisa para debater hoje e acho que foi um ano de expectativas. E acho que agora a gente vai ter que discutir essas expectativas com a realidade concreta e vai ser um ano de muita luta aí o próximo que vem. Expectativas e tensões, né, Rodrigo? Pois é. Bom, sou professor de história, sou cervejeiro também. Mestre né? cervejeiro. A gente tenta, pelo menos, né? E eu fiquei, quando a gente falou de fazer o programa, eu fiquei pensando quando começou esse ano, porque parece que faz 3 anos que começou 2022, de tanta coisa que aconteceu, e nós temos 15 dias aí, praticamente 16 dias para o final do ano, e a gente sabe que ainda pode acontecer coisa, né? É interessante isso, né? Tipo um ano que durou 7 anos. Talvez a gente possa falar que se inicia em 2015 esse ano e talvez esteja acabando agora com o calendário do dia 31 de dezembro, que agora a gente tem uma nova posse, um novo governo assumindo, que a gente lutou para que acontecesse, mas que foi um ano muito louco, foi, né, gente? Acho que essa é a nossa primeira pauta aqui hoje. Para alguém que tivesse em coma esse tempo inteiro e acordasse, ele ia esfregar os olhos e ver Alckmin falando em socialismo, em direito dos trabalhadores, veria Lula de volta, veria pessoas muito loucas casando em frente de quartéis. Enfim, é um ano muito difícil de ser entendido, é uma coisa meio pós-apocalíptica. Aline, faz um resumo dessa peça tragicômica de terror. O que você acha aí desse ano? Bom, esse ano eu acho que, como você falou, foi um ano começou lá em 2015, né? E que foi um ano em que parecia que era de tudo ou nada, né? Porque as pessoas estavam nessa expectativa do fim desse governo Bolsonaro e com Copa do Mundo e com todas as expectativas de uma possível transição, e que parecia que se também fôssemos derrotados, aí o campo progressista também seria um fim, assim, talvez de décadas. Então tinha um clima apocalíptico e uma sensação de que ou a gente vence agora ou a gente não vence nunca mais, ou é a morte. Então, inclusive com relação ao Lula, né? Assim, a vitória do Lula, essa vitória apertadíssima, né? Com um avanço aí não só da extrema-direita, mas puxando a direita pro que a gente chamava de centro, né? Que ficou esse limbo aí imenso, mas inclusive com uma tensão sobre a candidatura do Lula, né? Porque tinha um medo muito grande. Se o Lula saísse, se o Lula sumisse, se o Lula morrer, o que acontece com a esquerda, né? Se a gente teve essa dificuldade toda com o nome do Lula, o que seria da esquerda sem o Lula, né? E até porque isso aconteceu nos estados e nas disputas para senador, né? Então foi assim, houve esse apagão, de certa forma, de opções, né? De alternativas. Então a gente estava nessa expectativa muito grande. Então eu acho que esse ano foi isso, um fim que parecia que não chegava nunca, né? Porque a gente ficava o tempo todo, nossa, eu só quero o resultado, né? Assim, porque até qualquer resultado precisa acabar logo. E muita esperança, né? Porque de uma mudança, de que as coisas
vão melhorar para o próximo ano, mas uma expectativa muito pessimista, inclusive, eu acho. A gente fala de esperança e ao mesmo tempo pessimista, porque a gente sabe que a perspectiva numa eleição que foi tão dividida e com disputas em que a argumentação estava tão rebaixada, a nossa maior pauta foi a defesa da democracia, né? Quer dizer, o principal argumento contra aí o governo Bolsonaro era a retomada da democracia, né? A gente veio de uma ruptura institucional que começou lá em 2015 e nosso principal argumento agora era justamente voltar a ter um governo em que as coisas fossem discutidas, fossem debatidas e não fosse aí na base desse autoritarismo que foi o governo Bolsonaro, que inclusive traiu as próprias pautas que ele defendeu quando foi candidato, né? Então, eu acho que foi um ano difícil e o próximo ano não vai ser tão fácil também, porque a conjuntura continua parecida, né? A chave democracia é importante para a gente decidir o ano, para a gente discutir o ano, até porque ela é colocada de forma meio estranha às vezes, né, Olga? Não sei se você concorda comigo, porque a gente já não tinha algo muito próximo de uma democracia de alta intensidade, que é o que a gente defende, mas mesmo assim a gente teve que defender o termo, né? Que doideira, Olga. Eu acho que era porque esse termo é o que permitiu unir essa frente ampla, né? Se a pauta se deslocasse para temas mais sociais ou econômicos, ia ficar mais difícil, né? Por exemplo, ficar na superfície era necessário. Uma pauta importante, por exemplo, né? Aumento do salário mínimo além da inflação, né? Ou correção da tabela do imposto de renda, por exemplo, foi aparecer no segundo turno quando bateu um pouco o desespero, né? E aproveitando que a gente está em Copa, né? Como é difícil a gente separar torcida de análise, né? Se a gente volta lá em 2018, eu lembro que no começo da eleição de 2018, muita gente dizia o candidato da burguesia é o Alckmin, a gente da esquerda, eu digo. O Bolsonaro vai derreter, vai ser desconstruído. Aí o Bolsonaro passa para o segundo turno. E aí todo mundo falava, não, o Bolsonaro é o melhor candidato para qualquer um enfrentar no segundo turno, qualquer um ganha dele, aí ele fica. Depois ele é eleito, uma galera fica, não, ele não aguenta 6 meses, em 6 meses ele vai... O governo dele naufraga, depois vai sofrer o impeachment, depois chega a eleição e muita gente fala, o Bolsonaro talvez não vá nem para o segundo turno. Nem a Gaviões torce tanto, né? Que o comentarista político E aí ele vai para o segundo turno e o pessoal não vai ganhar, o Lula vai ganhar no primeiro turno, né? Se não for no primeiro, no segundo vai ser de lavada. E a gente termina o segundo turno, né, com um pouco isso que a Aline falou, que acho que parece que foi chegando perto, dá a impressão às vezes que tivesse mais 2, 3 semanas... sabe-se lá o que aconteceria, né? E é engraçado, né? Porque tem 2 movimentos. Tem esse, acho que a gente tem que considerar, e é um fato político muito interessante, e, se não aterrador, que a gente tem uma consolidação de movimento de extrema-direita no Brasil. E aí eu acho que a gente tem até que ter cuidado de chamá-lo simplesmente de bolsonarismo, porque eu tenho uma desconfiança de que esse movimento vai para além de Bolsonaro. Tem uma parte desse movimento que eu acho ele, inclusive, muito leve, muito tranquilinho. E isso é uma realidade política do Brasil. Porém, a vitória do Lula não deixa de ser também o retorno, a reconsolidação do mainstream da política, né? É uma vitória do Centrão também, né? E tanto é que eu acho que essa vitória vem com tons de algumas manutenções. Por exemplo, do fortalecimento cada vez maior dos parlamentares do Congresso. Provavelmente a gente vai ver uma reconfiguração do orçamento secreto e coisas do tipo. Dá para a gente dizer também que a gente tem extrema-direita de um lado, mas um renascimento da velha política, ou do mainstream da política, Aline? O que você acha? Eu acho que... Eu estava pensando nisso ontem, inclusive, que você falou da extrema-direita ela ser maior que o bolsonarismo, né? E eu acho que, inclusive, o Lula dá sinais de que ele está disposto a dialogar com a extrema-direita que vai além do bolsonarismo, porque a gente se centrou muito no bolsonarismo, combateu o bolsonarismo, mas a extrema-direita é muito maior do que isso e ela cresceu nesse período, né? Então o bolsonarismo, ele conseguiu articular esses setores da extrema-direita de uma forma muito organizada, no sentido de construir uma figura diferente do que vinha sendo construído na extrema-direita até então no Brasil. E combater essa figura foi importante agora, mas eu acho que como a extrema-direita é muito maior, ela é capaz de produzir outras figuras e talvez se articular nesse sentido. E eu acho que o Lula, não sei se percebendo isso ou se estando disposto a derrotar o bolsonarismo por ter uma figura central
diferente do que acontece com o resto da extrema-direita. Eu acho que, inclusive, está disposto a dialogar com esses setores, e aí eu incluiria Lira e companhia. Agora caindo para o centrão, porque não tem esse viés tão radical agora que o Bolsonaro está, em tese, derrotado, mas porque o bolsonarismo também continua, né? Não só a extrema-direita como um todo, mas eu acho que o Lula percebe isso, que a extrema-direita é maior que o bolsonarismo e já tenta articular alguma coisa nesse sentido. Você trouxe um nome importante, eu vou passar por lugar agora para saber o que ele pensa. Lira, olha, veja, eu tava parando para pensar nisso e o bagulho é meio doido no Brasil, né? Você logo pensa que, nossa, Bolsonaro derrotado, você derrotou seus correligionários. Porém, dentro do Congresso, o maior aplicador da política bolsonarista era o Lira, e ele saiu, pelo contrário, mais fortalecido. E aí, Rugai, ele sai dando risada, né? É aquela coisa, né, disso que a gente chama de centrão, né, que são frações do capital, né? Quem tiver no poder, os caras vão colar, né? E os caras não têm o menor constrangimento de dar uma banana pro Bolsonaro. Aí, por acaso, o Bolsonaro também deu uma travada no orçamento secreto, que ele dizia que não tinha o que fazer na campanha. O PT para de falar do orçamento secreto ao mesmo tempo, né? Sim. E teve um detalhe que tem passado despercebido, que logo depois da eleição, quando começou essa negociação da PEC, né, de mudar o orçamento, etc., o discurso do próprio Lula e de gente do PT era de que teria que caber nessa PEC um aumento real do salário mínimo, a correção da tabela do imposto de renda e o Auxílio Brasil. Nas falas do Alckmin, desde o primeiro momento, ele já falava assim, nós temos que priorizar o que é mais urgente, que é o auxílio. Já dá para dizer que nesse primeiro round venceu essa linha mais moderada, porque sumiu, podem ver que sumiu do noticiário. O salário mínimo vai corrigir, acho que 1,5% além da inflação, a correção da tabela do IR sumiu, né? E o Auxílio Brasil está passando as duras penas, só com 2 anos em vez de 4, com um valor menor e com a contrapartida de apoiar o Lula, apoiar o Lira para continuar na casa, né? Então, para ver como esse jogo é duro, né? Ali dentro do institucional. Né? São bons pontos, eu acho que a gente vai ter que discutir isso. Vamos deixar para o último bloco, porque eu não quero esgotar tudo agora. Bora. Eu vou dar um breve parênteses ainda para a gente ainda falar um pouco desse ano e passar para o nosso segundo bloco, né? Como a gente é um canal que vocês já conhecem, Vozes Livres, a gente tem que trazer também um eixo climático e ambiental desse ano também, né? A gente passou por algumas coisas que mudaram o cenário político e que afetaram também o mundo. A gente vai falar agora também de política internacional e tem muito a ver com a questão ecológica, mas no Brasil, por exemplo, a gente teve as chuvas extremas de Petrópolis esse ano, a gente teve extremos climáticos que assolaram o país também. Teve recentemente agora um deslizamento na BR-376, que mostra também como que vai parecer um filme de ficção científica, de fato, no nosso dia a dia. Mas eu também chamaria, acho que porque significa, atenção, porque significa a vitória, acho que de Lula contra o bolsonarismo, né? A gente chamou muita atenção para esses temas durante o ano, da questão da Amazônia, né? Então, a vitória contra Bolsonaro também não deixa de ser uma vitória planetária, no sentido de que o Brasil ele pode ser tanto um herói quanto um pária, tanto um agravador sistêmico da crise planetária, quanto um país que pode mostrar saída para isso, né? Os dados mostram que a Amazônia estava cada vez mais próxima, se não já está perto do seu ponto de não retorno, e derrotar o Bolsonaro é também imprimir uma derrota contra a política ecocida, apesar que temos muito ecocapitalismo nesse governo aí. O que vocês conseguem visualizar desse ponto de vista? Olha, o Lula, durante os debates, principalmente, ele frisou bastante essa questão, né? Do um agro responsável, né? É uma contradição, mas sim, que dá alguns indícios de que pelo menos ele pretende... Até que talvez exista uma fração, sim, de fato existe, né? Que fica pé da vida quando o Bolsonaro faz um monte de besteira e ferra seus negócios lá fora. Isso, né? Eu acho que ele pensa numa política que pelo menos voltar a reestruturar os principais instrumentos de controle, de articulação. Eu acho que talvez no sentido mesmo de não perder não perder o controle disso, não perder o domínio, né? Eu acho que essa questão da soberania nacional, eu acho que ele bateu bastante também quando ele fala da questão ambiental e de como isso reflete na imagem pública do Brasil internacional, a imagem internacional do Brasil. Então, eu acho que por essa linha, talvez a gente tenha um resgate de algumas instituições que são importantes nesse controle e na questão do meio ambiente como uma pauta central. Eu acho que
esse último período em que houve essas discussões a nível internacional, a gente deu um aceno nesse sentido, inclusive com relação a colocar os povos indígenas no centro do debate também, como uma forma de dar um indício de que a gente precisa pensar numa outra forma de sociedade que inclua esses povos que, na verdade, fazem aí um verdadeiro controle, né, como aquela frase que a gente conhece, que é pouco índio para defender a biodiversidade do planeta inteiro, né? Então, E fazem muito melhor que a gente. e fazem muito melhor. Então, eu acho que tem um aceno nesse sentido, mas é preocupante esse peso do agro e o quanto o poder dos grileiros se estendeu aí no governo Bolsonaro, né? Eu acho que foi durante o governo dele, mais do que uma intervenção direta, foi a falta de controle sobre esses setores que deu um poder muito grande para eles para se desarticular desse controle institucional. Rugai, acho que a Amazônia, para fazer uma leitura de conjuntura correta, não dá para excluir Amazônia e clima hoje, né? Especialmente num país que a dieta base tem arroz e feijão, e arroz e feijão se planta, e se o clima não estiver bom, não tem arroz e feijão. O que você vê desse ponto de vista, e até já passando um pouco para o nível mundial, a questão ambiental, ecológica, natureza e energia também, né? Isso tem até a ver com Rússia e Ucrânia. Pois é, eu acho que nós temos praticamente uma guerra na Amazônia, né? E mesmo que as políticas ambientais sejam revertidas, né? Na verdade, o Bolsonaro cumpriu o que ele falou, né? Quando ele foi para os Estados Unidos, que ele falou assim, eu vim mais para desfazer, e a gente podia traduzir por destruir, né? Ele é um antissistema do sistema, né? Você está falando da Amazônia de territórios ocupados, e as pessoas não vão sair dali espontaneamente, né? Então, se não tiver uma ação firme de equipar, fazer concurso público para IBAMA, botar a Polícia Federal ali, as áreas invadidas... E é caro isso, né? Operações isso é caro e isso é conflitivo, né? Não é simples, é uma guerra Rússia e Ucrânia em pleno território da gente. Brasil, né? E é bom ser lembrado da alimentação, porque soja não é classificada como alimento pelo FDA americano, que regula soja é uma oleaginosa. 90, você que gosta de tofu aí, se sentiu atacado? É 90% para destinação para combustível, 1% para óleo de soja, né? Então não é considerado alimento. Sim. E a área plantada de feijão tem reduzido, por exemplo, no Brasil, né? E já aí passando para o plano internacional, né? Porque essa soja é uma commodity exportada e é o nosso principal polo dinâmico da nossa economia, né? Como é que você dá um cavalo de pau e muda uma economia baseada nisso daí, né? E a questão Rússia-Ucrânia é um negócio maluco, né? Porque tem a ver com o gás, que também tem a ver com a questão ambiental, com matriz energética, né? Mas, e aí eu volto de novo na questão da torcida, né? Dá a impressão que tem algo programado em que, assim, tem um conflito, a gente tem que necessariamente assumir um lado, e tem um lado bonzinho e um lado malvado, né? Então, a Ucrânia, a OTAN, Estados Unidos, né? E aí tem a Rússia. E aí eu confesso para vocês que, mesmo com a minha idade um pouco mais alta que a de vocês, eu fiquei surpreso com uma parte da esquerda, porque dá a impressão que a Rússia é a União Soviética ainda. Dá a impressão que o Putin ainda é um líder socialista, né? E que é um anti-imperialismo, né? E às vezes eu fico pensando que livro sobre imperialismo, que manual essa turma leu, que está escrito que só pode ter um país imperialista no mundo. E qualquer um que for opositor é anti-imperialista. E a leitura de que a Rússia é a grande agressora também desse conflito é uma doideira. A Rússia, o Putin aliado com a Igreja Ortodoxa, com simpatias claras ao Bolsonaro, né? E uma parte da esquerda brasileira encantada. Que havia visitado a Rússia logo antes, né? Sim, ele chegou a mandar óleo diesel para cá, né? Durante o processo eleitoral, não sei se concretizou ou não, né? Então tem umas confusões ideológicas aí que se misturam com esse cenário internacional, né? Eu concordo muito com essa questão, até porque o imperialismo é a fase superior do capitalismo e tem a ver com o desenvolvimento econômico, né? O desenvolvimento que subdesenvolve outras nações. Então, nações que com seu desenvolvimento subdesenvolvem outras são nações imperialistas, né? Até já se discutiu muito o papel subimperialista do Brasil na América do Sul. Na América do Sul, na África. E aí eu trago um aspecto para passar para a Aline aí, para ela comentar um pouco essa crise, que eu acho que ela não se discute ela direito. Claro que tem os fla-flus que sempre vão vir, né, nas discussões, o que é a Rússia hoje, o que não é, o que é ser de esquerda nesse debate todo,
Mas tem um autor que eu gosto muito, que é o Jason W. Moore, que ele é um cara da linha da economia mundial, né? Ele discute o sistema mundial, mas a perspectiva ecológica, né? E ele diz que é o fim da natureza barata, né? Ele diz que os corpos, o trabalho e a natureza dentro do capitalismo sempre foram tratados como coisas baratas e isso está acabando. E eu acho que esse é o grande viés dessa crise, né? É um momento histórico onde tudo que o capitalismo impôs que fosse barato, e não era barato, porque tem sérios impactos, como a energia, está deixando de ser barato. Então o custo do gás, do petróleo, a coisa estilinga para cima, depois para baixo. Acabou a era da estabilidade e isso vai requerer outra forma de ver a política, né? E a Rússia usa muito bem esse fator, né? A Europa come gás, a Europa veste gás e tem gente falando que tem alguns países aí, tem uns números falando que alguns países por aí, a conta de luz está a 40% do salário mínimo, 50%. E aí, Eline? A natureza está na conjuntura hoje, né, para ler. Eu acho que tem um papel que eles tentavam esconder a todo momento, eles, tô colocando como aí a classe dominante, né, a grande burguesia e tal, de que no capitalismo tudo é mercadoria, né, então assim, ao tempo todo colocar a natureza, maquiar esse caráter mercadológico da natureza dentro do capitalismo, serviu de certa forma como se fosse um recurso que estivesse disponível para a grande burguesia, para ser utilizada para o bem comum, um recurso que estivesse a serviço do Estado incondicionalmente, né? Então, no sentido do Estado, aí a gente entende o Estado burguês, né? Que está a serviço das grandes corporações, né? Então, eu acho que isso começa a se... De certa forma, apesar de agora não ser barato, como você coloca, eu coloco que meio que... Para mim, meio que cai a máscara de que não é uma coisa que está ali para ser apropriada, né? Ela foi transformada numa mercadoria e essa mercadoria está em disputa, né? Então, eu acho que a Rússia está usando isso agora como uma munição nessa guerra, como uma forma de uma arma nessa guerra, mas isso já vinha sendo utilizado há muito tempo, né? Como uma moeda de troca. Então, eu acho que isso vem consolidar essa forma de disputa. Eu acho que a guerra direta, assim, inclusive o que o Rui falou de como tá vendo, parece uma luta que as pessoas estão tentando reconstruir uma guerra fria, colocar esse comunismo contra o capitalismo, né? Não é meu mundo, né? Onde isso fazia tanto sentido assim. Pois essa dicotomia e tal, eu acho que um pouco disso é reativo, né? Por colocarem a Ucrânia como um grande país, a grande vítima nessa situação toda, e não como uma disputa real, que é o que acontece nesse período. E esses fatores, inclusive energéticos, e das matrizes energéticas e de recursos, como um fator para distopia nessas disputas, e em vez de questões ideológicas, que é o que o tempo todo tentam mascarar, jogar para questões ideológicas, morais ou éticas, o que na verdade são disputas econômicas. Muito reais. Muito reais, muito objetivas, né? Muito materiais. Ainda nesse campo, acho que a gente tem que gastar mais um tempinho nisso, nessa questão do Estado que você fala, né? Passando por cá de novo. Os Estados europeus, a União Europeia decidiu por passar atividades sujas de alta intensidade de transformação da natureza para outros eixos, e para a Rússia, por exemplo, né? Então, não foi um acidente que tornou a Rússia a grande produtora de energia da Europa, e sim uma decisão deliberada de uma época onde o comércio internacional era um pouco mais seguro, etc. e tal, e essa infraestrutura é muito difícil de ser mudada de uma hora para outra. Mas eu acho que os países ocidentais, não ocidentais, aliás, se atentaram muito para essa questão, né? E não só a Rússia, mas como a China também está muito ligada nisso, né? As pessoas acham, veja que bacana, né? Desenvolvendo a malha ferroviária do Brasil. Isso é para escoar mais rápido os ditos recursos naturais que a gente tem. A China tem um projeto de Estado, né, de nação pensando nisso. Tanto que ela falou, não vamos produzir soja não, porque produzir soja gasta água. Deixa o Brasil gastar água. Não é, Rugai? Então, acho que todos esses aspectos têm que ser trazidos para uma leitura desses tempos, né? Tem um livro até que você me indicou um tempo atrás, que chama Brasil Made in China. Esse é maneiro. Que é bem uma bacana, mina que escreve. Que é bem bacana, porque mostra toda a relação da China com o extrativismo, né, do agro e dos minérios do Brasil. E aí, se a gente volta para o cenário interno aqui, que setores econômicos isso aí empodera? É justamente o agro. Nós não tivemos duas candidatas de Mato Grosso do Sul
ligadas ao agro, à presidência à toa, né? Inclusive tentando se apropriar da pauta feminista, né? Vocês acham que a esquerda não percebe o consenso de Pequim que existe? Que é essa relação extrativista? Eu acho que na maior parte dos casos não quer. É lógico que se a gente analisar o cenário internacional, do ponto de vista do Estado brasileiro, quanto mais atores internacionais de peso tiver e menos centrado nos Estados Unidos for hegemonia, melhor. Claro, Mas isso é uma coisa. É um Outra aspecto. coisa é você supor que a China tem um papel progressista para o mundo, né, gente? É uma coisa um pouco infantil, né? Uma coisa de supor que aquilo ali, né? Tem uma transição sistêmica em jogo. O assim. Deng Xiaoping, já na época das reformas chinesas, lá nos anos 70, quando ele fazia comércio com Pinochet, depois da derrubada do Allende, ele dizia, não importa a cor do gato, desde que ele casse o rato. Então é isso, se o negócio for bom, nós vamos fazer um negócio. Né? É uma concorrência internacional, sem grandes romantizações. Né? Passamos um pouco aí por esse cenário geopolítico, falamos de Rússia e China, acho que ainda não deixa de ser geopolítica, tem o fator Copa do Mundo também, né? Não vamos dar uma de... Estamos todos... Né? Descrente de tudo. Referenciados. O que a gente pode falar dessa Copa do Mundo, Aline? Do contexto político ou não político também, né? O que você acha que ela interfere na conjuntura? Eu acho que é um reflexo do Brasil feliz de novo, né? Talvez a gente não seja não tão assim, feliz, né? Talvez a gente acabe perdendo nos pênaltis aí, né? Vamos ver. Mas eu acho que a Copa do Mundo, ela tem esse caráter de... Parece que pausa tudo durante a Copa do Mundo, né? Então, nesse caráter político que você falou, da gente, né, pausa outras questões, mas ao mesmo tempo continua esse mecanismo de torcida, né, durante a Copa, mas eu acho que era esperar demais mesmo. Copa do Mundo, Lula eleito. Fala aí, Rogério. Todo mundo estava querendo um respiro, né? A sensação de esgotamento, precisamos de um descanso, precisamos comemorar algo, merecemos alguma festa, estava no ar, né? E aí tem a Copa, junto com o fim do ano ainda, né? Porque a gente já começa a traçar conjecturas, né? Pensa, poxa, 2002, né? Teve o alinhamento dos astros, né? No meu caso, ainda que sou santista, além da Copa do Mundo, da eleição do Lula, a gente saiu da fila de 18 anos com o título brasileiro, então a gente já fala, vai acontecer de novo, né? Então eu acreditei no vidente, achei que o Brasil ia ser hexa, mas trazendo uma questão mais política, eu dou um paralelo muito grande assim, eu coloco um paralelo grande entre o que está acontecendo com as COPs, indo para países petroleiros, países repressores dos movimentos sociais, países em que agora a gente vai ter outra COP em um país petroleiro, agora a gente teve no Egito, que tem um monte de lideranças de movimentos sociais presas, e a gente teve uma Copa do Catar, uma Copa que... Todas as Copas têm movimentos políticos, aqui no Brasil ela foi muito forte, os movimentos políticos, principalmente de alguma perspectiva anti-Copa, né, pelos grandes empreendimentos imobiliários que estavam acontecendo. E Catar foi uma Copa sem povo, né? Parece que tem um monte de tapume lá, cadê o povo catari, né? O Catar foi desclassificado, eu não vi ninguém nem chorando, não dá para entender, é meio que uma Copa no shopping, mas ao mesmo tempo a gente tem um monte de coisa interessante acontecendo, né? Como as manifestações das seleções marroquinas e tal. O que vocês viram nesse sentido? Eu acho que essas manifestações e o fato de, assim, a gente torcer sempre pro oprimido, de certa forma, a gente leva muita política para a Copa do Mundo, né? Pro futebol, né? Que, de certa forma, ele representa assim, você não venceu em nada, que se você vencer na Copa do Mundo, quem sabe isso deu um certo alívio, né? Eu acho que a gente leva esses anseios para a Copa do Mundo, a seleção de certa... Essa relação patriótica que às vezes só aparece durante a Copa do Mundo, né? A gente discutiu principalmente por conta dos pessoal verde e amarelo. Movimento verde e amarelo. Né? Movimento verde e amarelo, e como se confundiu durante a Copa. Inclusive, eles querem se diferenciar com camiseta diferente, tá? Justamente por esse sentimento patriótico surgir aí, de certa forma, unir times diferentes, né? Durante a Copa do Mundo. Então, acho que a gente leva isso como uma redenção durante a Copa do Mundo, né? Mas aí, quando perde, também fica esse... A gente acaba a gente sempre transfere para outro time, né? Vamos torcer para a Argentina agora, vamos torcer para o Marrocos. Eu acho que até o final da Copa do Mundo a gente mantém esse... Eu tô Messi FC agora, mas teve coisa política interessante para além disso.
acho que a gente sempre... Tava até comentando aqui antes, né? É legal a gente comentar pra galera ouvir. A gente costuma misturar tudo, como você disse, né? Povo com Estado, com seleção, etc. Ah, não, Oriente Médio, o povo árabe é machista e tal, ponto final. E a gente viu, por exemplo, o Irã não cantando o hino em solidariedade à revolta das mulheres que está acontecendo por lá, enquanto tem um monte de gente morrendo, sendo sequestrada, sendo presa, sendo morta, literalmente. Aí depois do segundo jogo eles cantam o hino, porque devem ter pensado, caraca, e minha mãe, minha prima que está por lá, vai dar ruim. Né, Rugai? O que você viu nesse sentido mais? E ao mesmo tempo a primeira Copa com a arbitragem feminina, um trio, né? São mil contradições, né? O futebol sempre teve um poder de subverter as coisas, né? Ele tanto pode ser usado para alienação, manipulação, quanto para subverter. Então, é um esporte que nasceu para a elite e foi apropriado pelo povo, né? Tanto na Inglaterra, pela classe operária, no Brasil também. Por né? mais reaça que o Pelé seja, acho que esse que é o poder dele. Cara, né? o futebol, ele tirou dos ingleses, né? O futebol tem um papel no combate ao racismo no Brasil que muita gente desconsidera. Né? O Brasil, mesmo após a abolição da escravidão, obviamente continua racista. Né? E só quando permitem jogadores negros jogarem pela seleção brasileira, o Brasil ganha o primeiro título sul-americano. O primeiro ídolo de massa do futebol brasileiro, Arthur Friedenreich, né, era um filho de alemão com uma cozinheira negra. Né? E durante um tempo ele era colocado no time dos negros, depois quando viram que ele era bom, botam no time dos brancos. Né? Sim. Ele é o primeiro ídolo, o segundo ídolo da gente é o Leônidas da Silva, o Diamante Negro. E depois o Pelé, né? Tem um livro clássico, chama O Negro no Futebol Brasileiro, do Mário Filho, né? E esse livro é meio Gilberto Freire para o futebol, meio a redenção do negro, a superação do racismo e tudo. Só que o livro é lançado em 46. O Brasil perde a Copa de 50, quem é culpado? O goleiro e os zagueiros negros da seleção. E aí tem uma edição depois em 64, eu acho, que aí depois da Copa ele fala, não, faltava o último capítulo, com Pelé, sim, a gente superou a questão, né? Então tem uma vinculação no Brasil específica sobre isso daí, né? Que ainda está em debate aí, né? A gente viu a dança, os espanhóis com preconceito, toda a polêmica que envolve a questão racial, né? Não, só de ver como os times africanos adentram o estádio, outra relação, sim, né? Aquilo aí por si já é um banho de cultura e política. E eu acho que é bem por aí, eu acho que até o sucesso e o insucesso das seleções, por mais mercantilizado que esteja o futebol, tem a ver com a manutenção dessa identidade e da sua cultura, né? E aí eu acho que pra gente encaminhar um pouco esse bloco, mas para fazer uma discussão final até sobre a nossa triste derrota, eu acho que o Brasil perdeu o poder de fogo dele quando ele deixou a brasilidade de lado, né? Quando deixou aquela parada de trazer o Brasil para o campo, de trazer a nossa cultura, o samba e tal. Agora a galera entra lá de fone de ouvido, cada um isolado de um lado para o outro. E aí a gente vê a Argentina, cara. E a Argentina que eu nunca gostei muito do Messi, assim, vou te falar a real. Mas, cara, essa Argentina, ela leva toda a argentinidade para campo, a dramaticidade, né? Parece que tá jogando o último jogo da sua vida e isso deixa ela mais forte, né? E a gente vê um Messi que antes era chamado de pecho frio, um pecho caliente do caramba, né? E isso é um ingrediente sensacional. Né? Alguns comentaristas falaram, né, a comparação dos ex-jogadores argentinos misturados com a torcida, envolvidos, os próprios jogadores argentinos cantando junto com a torcida, né? E pelo que a gente vê na Copa, essa Copa meio de plástico, né? As torcidas mais legítimas são justamente quem? O Marrocos e a Argentina. Né? São as torcidas que têm uma ligação com o time em campo, que tem vivacidade, não é só aquela... O Qatar parece que pagou uma torcida profissional, cara. Você quer coisa mais absurda do que isso? Aí, tem uma turma indo embora no jogo que eles estão perdendo. Ódio eterno ao futebol moderno. Já nosso horário aqui, né? Então... Não, eu acho que também porque chega nesse momento de Copa do Mundo, fica aquela coisa, né? Não é só os jogadores que os clubes podem comprar, né? Então, acho que esses jogadores vão cada um para o seu país e tal. Eu acho que isso também dá uma sensação de unidade que é importante nesse momento. Mas se essa não é construída nas seleções, também não adianta de nada essa torcida. A torcida sem o time também, às vezes, não funciona. Eu acho que isso aconteceu um pouco com o Brasil, né? A torcida Sem parecia dúvida. que estava mais unida do que, inclusive com todas as frações que a gente tinha, o Brasil estava mais unido que a seleção brasileira, talvez. Pois é, o Brasil no Brasil, né? Porque na torcida lá no campo de futebol a gente tomou outra goleada, né? Porque aquele movimento verde e amarelo
Era a torcida do Instagram, né? É uma torcida que não torcia, né? É muito doido isso. Com tudo. direito à aparição do Eduardo Bolsonaro, né? Nossa. Com pendrive e tudo. Eu sabia o que tem nesse pendrive. Pois é, galera. Então a gente vai aqui para o nosso último bloco, derradeiro, um papo muito bacana. A gente vai para esse quarto bloco, que é um pouco de balanço dessa transição e perspectivas, transição de governo, né? E perspectivas para o próximo ano, né? Acho que aspectos que a gente já abordou um pouco aqui é que foi um ano muito desgastante, um ano onde a gente vê até um movimento para além do bolsonarismo de extrema-direita se consolidando. Apesar disso, uma vitória das pessoas que... tem várias frações de classe nesse movimento que vence as eleições. Mas dá para dizer que elas têm algum acordo sobre dispositivos democráticos, por mais frágeis que eles sejam. E essa foi a grande vitória, acho que, do ano, apesar de todos os problemas. E aí trago um aspecto para a gente analisar aqui nesse final, né? Me parece que Lula tentou esticar a corda, talvez não o máximo que pôde, mas para além do que a gente imaginava antes de assumir o governo, né? O que será que a gente vai ver depois? A gente viu um Lula que fez discursos interessantes antes de assumir, acho que até mais à esquerda do que a gente pensava, na COP27, muito simbólico, uma análise que a gente fez aqui, ele traz aspectos muito interessantes da política externa altiva e ativa, e etc. E me parece que até essas negociações com Lira têm a ver com garantir condições mínimas de governar e de cumprir algumas promessas de campanha. Será que essa corda vai continuar a ser esticada? E o que vocês acham? Começando pela Aline. Eu acho que o Lula, acho que começamos com algumas derrotas nesse sentido dos acordos, enfim, o apoio ao Lira, que no começo ele tinha uma postura, o Lula deu uma sinalização clara de se manter neutro, ele inclusive falou isso, né, verbalizou isso, de se manter neutro na eleição no Congresso, né, e depois se manifestou em apoio à reeleição do Lira. Essa transição foi muito rápida. E eu acho que uma outra medida que demonstrou uma certa derrota nesse primeiro momento foi com relação à PEC do teto, né? A PEC do teto de gastos, né? Quer dizer, a gente tinha essa dúvida que o Lula faria, se seria essa você pode ultrapassar ou se ele ia partir para uma tentativa de revogar o teto de gastos. Revogar totalmente. O teto em si. Então, eu acho que foi uma derrota nesse primeiro momento. Acho que esses dois pontos foram uma derrota do Lula conseguir articular uma nova organização dentro do Congresso, que se mostrou mais firme nesse sentido do que a gente esperava com a vitória do Lula, inclusive demonstrando qual foi o reflexo de uma vitória tão apertada, tão acirrada, né, que ainda continua o poder da extrema-direita, do bolsonarismo e desses outros setores continua muito firme, mesmo com essas alianças do Lula ao centro e o Alckmin como vice. Por outro lado, agora vamos dar uma, né, eu acho que essas declarações que ele tem feito e a escolha dos ministros até agora, eu acho que ele está dando declarações muito firmes de que ele não vai abrir espaço para um golpe palaciano, né? Ele está colocando pessoas que não está se cercando de pessoas que estão mais próximas ao PT do que as alianças dele supunham até então. Então eu acho que ele está deixando bem claro de que ele não vai deixar, inclusive dando recados diretos ao mercado, falando, olha, o mercado, como ele falou ontem, né? De que não importa se o mercado está nervoso, se o mercado não está nervoso, ele vai manter algumas das promessas que ele fez. Então, eu acho que, nesse sentido, ele está acenando, dizendo que estamos fazendo algumas concessões agora, sofremos algumas derrotas, mas eu vou me cercar das pessoas em quem eu confio e de que estão mais próximas ao nosso posicionamento durante a campanha, do nosso conteúdo programático durante a campanha, né? Que foi de dar um novo aceno para as pessoas mais pobres, aumento do salário mínimo, foram... Aqui, inclusive na PEC de transição, está sofrendo algumas derrotas, mas ele está sinalizando de que ele não está fraco. Eu acho que a escolha de ministro deixa bem claro que ele não está aberto ao tipo de golpe que aconteceu no Peru, por exemplo. Está se posicionando de uma forma mais firme. Eu acho que isso é um bom indício de que ele não vai totalmente aí deixar o centrão e a extrema-direita passearem durante o governo dele. Mas acho que a gente tem que ficar atento.
A aprovação da PEC de transição no Senado com sobra de voto mostra uma força, né? Mas, Rugai, o que você acha aí? Tem um ponto de tensão aí, né? Tem José Múcio na defesa. Apesar de ser um amigo histórico, abre uma brecha aí, né? Eu me preocupo mais, saindo por um quadro mais amplo, assim, né? Quais são as condições sociais, econômicas que possibilitam um governo de conciliação se manter estável no poder e não sofrer um impeachment, um golpe ou coisa parecida? A economia tem que ir bem, de alguma forma. Não precisa ser nenhuma maravilha, mas precisa ao menos gerar algum crescimento sustentável, melhorar o emprego, etc. Se isso acontece, você dá uma furada no balão do fascismo da direita, né? Então, a direita, como a gente já comentou aqui, vai muito além do bolsonarismo. Pode ser, nada a impede de escolher uma outra liderança mais radical ou mais pura. Eles estão mobilizados, mais do que a esquerda, vamos ser francos, né? A gente tira sarro, etc., do absurdo, das doidices, de disco nenhum sinal que o governo vai chamar mas os para se caras mobilizar. estão lá desde 30 de outubro na porta dos quartéis, né? Eu moro em São Vicente, eu passo lá perto, infelizmente, em vários dias. Então aí você fala assim, bom, o que nós temos do nosso lado? Nós temos pouco povo organizado, eles têm mais. Nós temos um pedaço do executivo. Porque às vezes a gente fala, ganha a eleição como se ganhasse o estado inteiro. Aí a gente vê o legislativo com o perfil que tem. Um judiciário que dança conforme a música, o mesmo judiciário que soltou o Lula, que absolveu, é o mesmo que rejeitou a mesma argumentação de foro lá muitas vezes. Os militares e as polícias, a gente sabe que perfil tem, né? Então, o que você pode colocar no outro prato da balança, além de um pedaço do executivo nesse momento, né? Eu acho que teria que ter um aceno do governo com políticas públicas, não só que gerem simpatia popular da opinião pública, mas que gerassem mobilização. Porque se não tiver mobilização, o que é mais ou menos dando uma de pitoniza aqui, de previsões? Jogos búzios. Vai ter escândalo de corrupção? Vai. É inevitável que fazendo essa frente ampla aí, que integrada por partidos que tem gente corrupta, algum escândalo de corrupção pode aparecer? Pode. Se tiver uma situação econômica difícil, escândalo de corrupção, essa direita se... É o neo-lavajatismo. Essa direita vai para ruim. Então, porque é reloaded, né? A gente tá vendo na Argentina... Parte 2. A gente está vendo a Cristina ser processada sem nenhum cabimento. A gente está vendo o cara lá no Peru que fez todas as conciliações e concessões possíveis. Falou até contra a ideologia de gênero e derrubaram o cara mesmo assim, né? Então, acho que nós temos que ter isso em vista, né? Interessante isso, né? Porque o governo ele está mais forte geralmente no seu começo, né? Então é agora que a gente vai ver provavelmente um momento mais... de defesa do seu programa, né? Talvez o que esteja na cabeça do Lula, né? Porque isso se desgasta muito rápido se a economia não der certo. 6 meses do capital político. Os 6 meses do capital político. Mas você traz uma perspectiva muito importante que a gente acho que tem que discutir do ponto de vista de esquerda, né? Tá todo mundo muito animado e até ansioso ao ver essa demonstração de força com a PEC de transição passando, etc. Porém, o eixo de poder, ele nunca está onde a esquerda está do ponto de vista do Estado. Então, toda vez que a gente estiver no Estado, por exemplo, na presidência, vai ser esvaziado o potencial político daquela instância e ela vai migrar para outro lugar. A gente vai ver o STF com mais força, o Congresso com mais força. E aí, essa é a necessidade de sempre, né? Mobilizar a população, porque o eixo de poder de verdade está na população e no povo organizado. E me parece que o Lula opta por uma estratégia, de novo, de pacificação, né? O que tem algum sentido, porque não dá para comprar todas as brigas de uma vez, porém, acho que algumas lutas centrais teriam que ser travadas, né? No mínimo, o acerto de contas com os militares, por exemplo, e algumas reformas econômicas centrais. Tudo está aberto ainda, é pouco provável que essas brigas sejam compradas, mas de fato, por exemplo, as reformas econômicas são essenciais para a economia e bem. Então, é muito pouco ainda, apesar de importante as coisas que vêm nessa PEC de transição. Destravar, por exemplo, o investimento público é essencial, senão o país não anda, né? E aí, o que vocês veem? Vocês acham que vamos ver alguma coisa além? Porque, né, para a gente não ser insensível, essas pequenas reformas que estão vindo com essa PEC de transição são extremamente importantes para a questão da fome, para a questão da manutenção da vida. Porém, tudo muito frágil, né? Já que essas coisas já foram feitas antes e foram rapidamente desmontadas. Eu acho que
Aliás, é o ponto central, né? A direita conseguiu se manter mobilizada com um governo terrível que não tinha... E fortalecida. E fortalecida, sem um aceno nenhum para a população, assim, de questão econômica, emprego, enfim, todos... Quantos mil mortos? 700 mil mortos, praticamente, da Covid. Então, assim, terrível e ainda assim conseguiu se articular de uma forma... Teve metade da votação aí nessa última eleição, a gente, por muito pouco, não saímos derrotados. Mas eu acho que o Lula falou um negócio ontem que me deixou assim, eu fiquei refletindo, reflete muito do que é o governo Lula, do que é o Lula e de como a gente tem que se posicionar, acho que enquanto esquerda nesse momento, mesmo sem nenhum assim, o governo do Bolsonaro não beneficiou de forma nenhuma, né, as camadas populares, e eu não estou falando não só da questão da miséria, da volta da fome, mas assim, mesmo as camadas médias acabaram sofrendo com assim, as pequenos comerciantes, todos esses setores acabaram se aliando e foram os mais atingidos durante esse período, né? Então, eu acho que... Ideologicamente, um trabalho bom, né? É um trabalho muito bem feito. E o Lula prestou um desserviço quando ele falou ontem que ele vai governar para todo mundo, né? E que é possível governar para todo mundo. Ele presta um desserviço terrível nesse momento, porque ele contradiz a essência da luta de classes, né? Que não dá para a gente governar para todo mundo. Ele não vai ter como fazer esse aceno para as camadas populares se ele não mexer em alguns privilégios aí da burguesia, não mexer em alguns privilégios que os banqueiros adquiriram nesse período, não mexer aí nessas articulações do agro que aconteceram durante o governo Bolsonaro. E enquanto uma perspectiva mais histórica, a gente sabe que esses interesses são contraditórios, né? A classe trabalhadora não pode avançar na consciência e materialmente, né, com avanços progressistas, sem contradizer aos interesses da burguesia, né? Então, acho que cabe a uma esquerda mais radical tensionar a sociedade nesse sentido, inclusive porque a gente possa, nesse cabo de força e nesse cabo de guerra, tensionar para conquistas populares, para conquistas para população, para a maioria, né, que a gente fala, a maioria da população, que é uma minoria política. Então, acho que se a gente tiver uma esquerda radical que tensione, inclusive, dê uma conjuntura, dê uma correlação de forças para que, inclusive, o Lula possa ter um aceno maior para a população, a gente vai continuar padecendo no mesmo e vai sangrar até durante esse governo Lula, e sabe Deus o que vai acontecer daqui 4 anos. Por isso é até importante que não haja um processo digamos assim, de tornar o Lira um imperador quase, né? Que é importante que a dissidência, por exemplo, do PSOL nessa votação é muito importante para que tenha uma força de tensionamento que inclusive ajude o governo, porque o Lira vai botar ele contra a parede. Aí, Rugai, tá mais otimista ou não, Kelly? Não, gente, a gente tá respirando, né? Vamos falar sério, como se a gente estivesse sendo afogado e a gente tava se debatendo, conseguimos tirar a cabeça pra fora d'água. Estamos respirando pela boca, puxando o ar, né? Puxando o ar para ver se a gente sobrevive e ganha força para lutar, né? Eu falo que a gente chegou no fundo do poço, mas pelo menos paramos de cavar. Paramos de cavar, paramos de cair, se agarramos no prédio. Tinha um buraco no fundo do poço. Acho que a situação é essa, né? Agora, ao mesmo tempo o governo está mais vacinado porque tomou um golpe, né? Então alguma coisa tem que se aprender do golpe que levou em 2016, mas ao mesmo tempo o espaço econômico, a conjuntura internacional é mais difícil, né? E aí é mais difícil atender aos dois lados, a esse todos aí, a construtora e o Minha Casa Minha Vida, a universidade particular e o estudante pobre. Dar com as duas mãos é mais difícil. Vai exigir mais habilidade, mas ao mesmo tempo teria que estar no cálculo do governo o seguinte: se eu não melhorar de alguma forma significativa a situação da população, aí o que a Aline falou, essa direita volta mais fortalecida ainda daqui a alguns anos, né? Porque ela não vai desaparecer. Né? Elas existem, são de carne e osso e ocupam espaço físico em frente aos quartéis, né? Sim, o Brasil ele é pioneiro em muitas coisas, né? Ele é uma experiência política histórica, né? Se a gente for pensar assim. É uma das sociedades mais exploradas do mundo, ao mesmo tempo uma sociedade que nunca teve uma grande revolução. É uma sociedade que a gente tem que parar para entender, né? E uma coisa muito louca do experimento social de Terra Brasilis é que
e aí eu espero que o Lula se atente para isso, é que outra inovação foi sentida aqui, né? A esquerda governa governa por muitos anos e entrega uma sociedade menos mobilizada ao final do seu período no governo. A direita faz o contrário, né? A direita consolida e cresce um movimento de extrema-direita na base da sociedade e entrega a sociedade mais mobilizada à direita, como você disse. Isso tem que ser observado, acho que pelo Lula, e também essas falas, como a Aline falou, têm que ser criticadas, claro, de forma fraterna, do nosso ponto de vista, como a que o Lula fez, porque é preciso ter um pouco de ódio de classe. Quando a gente fala de ódio de classe, não é bater nas pessoas na rua, né? Não é assassinar e dar uns tiros de sniper por aí, mas sim aquele ódio necessário para fazer transformações profundas. Porque não vai ser dando um abracinho na direita clássica que a gente vai aprovar algumas reformas essenciais, né? É porque eles não vão aceitar o nosso abraço. Não, eu acho que o que ficou claro com isso é que é interessante você levantar um ponto que é importante, porque o voto do Bolsonaro é um voto radical, enquanto que o voto do Lula é cada Existe vez esse mais... voto, né? Sistêmico. É cada vez mais dentro da ordem, né? Então, inclusive, muito reativo. Enquanto que o voto do Bolsonaro ele é extremamente radical e uma radicalidade que a gente não soube oferecer enquanto esquerda, né? Nesses últimos períodos, porque a gente sempre, pelo menos pior, acabamos nesse limbo aí do possível, agindo sempre dentro do possível, a gente acabou nessa discussão. Então, o que a gente pode, eu acho que o que a gente pode aprender, tanto dos primeiros governos do PT, quanto agora, e dessa eleição do Bolsonaro com um voto radical que permanece e com uma organização radical da extrema direita nesse período, é que transições suaves e rupturas radicais elas não podem coexistir, né? Então, eu acho que uma transição suave nunca vai levar a uma ruptura radical. Eu acho que ela precisa ser pautada por um outro viés aí. Então, eu acho que é o que a gente... É o nosso... Apesar de a gente falar de democracia, agora acho que a gente dá a volta no círculo e a gente falou bastante de democracia. Porque é tão importante esse governo Lula e porque, apesar de todas as contradições, a gente estava aí defendendo e vamos continuar defendendo quando houver qualquer possibilidade de deslegitimar. Que essa democracia, por mais problemas que tenha e por todas as contradições, ainda é o melhor palco de luta para quem, inclusive, defende uma ruptura radical, né? Então, eu acho que esse fica... Terminou bem. Agora eu queria ir, né, para a gente terminar de vez aí, para vocês fazerem as suas considerações finais. Como que vocês definiriam esse último ano e como definiriam o próximo ano? Eu estava aqui pensando... Me veio 3 frases, assim. Sobre esse ano que finda, eu diria... Faria referência de novo a Cláudia de Bochecha, foi um carrossel de emoções, né? E o ano que vem eu trago outra frase. Tem que ser um foguete sem ré, porque, pelo amor de Deus, né? Voltar para o neofascismo e bolsonarismo não dá. E termino com uma frase extra aqui, ó. Tô inspirado hoje, né? A extinção de tucanos faz bem para a ecologia política. É ou não é, Roberto? Pois é, tem uma palavra que está muito no linguajar político, que é o decolonial, né? E talvez a gente leve a política de um modo bem eurocêntrico e bem colonizado, quando a gente está na América Latina e a gente supõe que vai transformar a sociedade radicalmente com avanços graduais dentro da ordem das instituições. E não é que a gente deseje a ruptura vem do lado de lá. Eles que viram o tabuleiro, né? A gente fica tentando montar as pecinhas de novo, eles dão uma bica no tabuleiro. Então a gente tem que estar preparado para isso, porque a gente vive aqui. A gente não vive na Suécia, né? Aline? Eu acho que foi um ano em que muita coisa ficou no ar, inclusive a gente adiou algumas pautas para ver o que ia acontecer, né? Quem vai ganhar, quais serão os... Inclusive, esqueci de mencionar isso, mas eu tinha até uma discussão sobre se o Bolsonaro seria candidato, né? A gente passou por esse momento em algum período aí também, né? Então, acho que foi um ano suspenso, né? A gente segurou o fôlego e agora voltando a respirar, e agora a gente... Aí vai ser próximo ano vai ser um ano de muita luta. Eu acho que a gente vai ter pautas concretas e brigas muito concretas. Vai ser PEC atrás de PEC que a gente vai ter que brigar uma a uma. Tu me trouxe um pensamento tenebroso aqui agora, né? Do jeito que o Brasil talvez a gente possa ter saudade do Bolsonaro. Né? Não, pelo amor de Deus. Sempre aparece coisa pior, gente, né? Tem que considerar essa possibilidade, mas... Bom, galera, acho que a gente vai terminando por aqui.
Rugai, quer fazer jabá aí? Tá voltando o podcast? Fala nos outros, né? Então vou fazer 3 jabás rápidos. Primeiro, Cerveja nos Outros, que a gente trabalha aí já faz bastante tempo, né? Aqui na Baixada, Grande São Paulo. Segundo, estou lançando a 2ª edição de um livro meu chamado Partido Anarquista, Anarquismo Uruguaio. Vamos trazer ele aqui. E a trajetória da FAO. Né, tá aí a 2ª edição. Para mais informações, o site chama caixadeódio.org, já que você falou. Quem quer ódio? Ódio. E o podcast. A caixa. É uma música belíssima do Lupicínio Rodrigues. Do Caixa de Ódio. Uma boa referência. A inspiração vem daí também. E por final, o podcast Maré Alta. Estamos em conversações para ver de que forma a gente retoma ele, mas tá nos planos aí para 2023. Obrigadão, gente, pelo convite. O Guy vai voltar aí para comentar o livro. Já bateu ele, se tiver. Eu vou fazer um jabazinho também do coletivo feminista, nosso coletivo Fortalecer Mulheres. A gente tem uma campanha permanente de arrecadação de produtos de higiene menstrual, principalmente absorventes. Então, a gente, mesmo com a lei aprovada aqui em Santos de distribuição de absorventes em pontos de assistência, saúde e educação, ainda assim não chega em todas as pessoas. Então, quem puder doar, siga nas redes aí, Coletivo Fortalecer Mulheres, e conhecer um pouquinho do coletivo. Quem quiser participar também são bem-vindas. Valeu, Aline Rugai. A gente dá aquele abraço para toda a família Vozes Livres, para os espectadores que nos acompanharam nesse ano. Desejamos um Natal aí de muito amor, carinho, fraternidade e também que você estoure aquela Cidra Cerezer com muita esperança para que o ano comece bem. Então a gente deseja isso tudo para vocês e, claro, aquele eco-salve, como sempre, vamos terminar com eco-salve. Aqui, ó. Falou, rapaziada. Adiante à esquerda. Como todo trabalho independente, esse podcast pode estar por um Trix, um Pix, ou melhor, um Tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se/podcast Vozes Livres ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres@gmail.com, escrevendo no assunto a palavra Vozes. Nos acompanhe nas redes sociais, @Livrescop e @Livresprodutos do Bem. O Vozes Livres é um podcast realizado pela Rede Livres e financiado pelo Sindicato dos Químicos Unificados de Campinas e Região e pela Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico do Estado de São Paulo. Produzido coletivamente por Guilherme Prado, Vitória Felipe e pelo coletivo Orvalho Filmes, composto por Eduardo Ferreira, Gaspar Lourenço e Guilherme Bonfim.